Eu vou falar uma coisa que, assim, eu tenho um pouco de receio de falar, mas eu explico. A minha filha fez uma segunda avaliação neuropsicológica esse ano e ela não pontuou em nada para TOD. Que legal. Zerou. Ah, ela não tem mais o TOD? Ela desenvolveu habilidade. Ah, mas que Mas isso é bacana. totalmente É. possível, tá? É que nem, por exemplo, quando você pega o espectro TEA, do transtorno do espectro autista, você pega uma criança em nível 3 e você traz ela para o Pro nível nível 2. E 2. de E vai 2 você E regredindo. traz podendo para chegar a 1. 1. Entendeu? Uhum. Então, é aí que a gente prova, mais uma vez, que aquela questão da neuroplasticidade Uhum. cerebral é É real. real. Então, Uhum. eu vejo gente falar assim, não, isso não é possível. Pode ser difícil, Uhum. mas o cérebro, eu brinco que em se plantando, tudo Colhe. pode se dar, né? Exatamente. Terra Brasília, em se plantando, a gente vai colher. É. Agora, não é de um dia para o outro. Então, é isso que eu falo para as famílias. Tem um intervalo aí. Falei, você vai no Pinterest, você tem um banheiro, tá todo arrebentado, azulejo caindo, vazamento, tá horroroso. As pessoas fotografam isso, colocam no Pinterest, aí depois de algum tempo aparece o depois, né? 15 segundos depois, Isso. assim, né? É. O Mas horroroso não pro mostra a lindo. caminhada Não pra mostra o aquilo chegar. processo de transformação. Exatamente. Isso acontece muito em sites de obras, né? Aí O antes e depois. segundo, cara, Como se fosse um sonho. Que às Não, vezes a gente vai é bater ali, vai maravilhoso. estourar o cano, Um que tudo que a cano, gente projetou vai te entendeu? atrasar, É, a obra atrasa. Era só para trocar vai esse furar o azulejo, mas cano tem do um furo. vizinho, vai trocar Isso. vai fazer bagunça no vizinho. Tudo é um processo. É esse processo que tem que ter consciência. Então, quando eu digo que a minha filha não pontuou mais para TOD, dos 7 anos da primeira avaliação para os 17, eu tenho um intervalo de 10 anos trabalhando. 10 anos. Então, é possível? Sim. Mas vai depender de tantas interações e de tantas vezes que você quiser desistir, você descansar. Com certeza. E é uma coisa tão interessante, André, que você traz e a gente para pensar quando a gente está aqui, nesse bate-papo da gente, que é a questão que naquele primeiro momento que a gente começa a lidar com aquele conflito, realmente ele vai ficar muito maior. Uhum. E cada vez você vai estar perdida. Agora, a partir do momento que você começa a ter uma orientação de um profissional como você, que está ali, as coisas vão se acalmando. E naturalmente essa maré vai baixando, porque todo mundo está conseguindo aprender a lidar com aquilo. Exato. Então, é lógico que no início, na infância, vai de repente esse sintoma parecer muito maior. Hoje, quando você olha para ela, para Maria Fernanda, você vê ela completamente diferente. Porque ela está se entendendo, você já entende, e todo o contexto que está à volta dela também está entendendo. Só que no início começa aquela, sabe, todo mundo querendo dar o palpite ali. E você disse uma coisa fantástica. Ela não pontua mais. Pode ser que o cérebro dela tenha essa tendência, esteja lá. Mas outras áreas foram tão fortificadas que essa tendência não pontua mais. Exatamente. Então, porque vai ter gente, impossível, não desapareceu. Pode, mas ela conseguiu, com o treinamento do controle emocional, fazer com que aquilo fique ali. Ela tem, no diagnóstico atual, fechou para deficiência intelectual leve. Sim. Né? Ela tem um comprometimento de 30% da cognição dela, tanto social quanto emocional, acadêmica. Mas ela tem muito potencial. Então, eu falo, ela tem 70% de potencial. Então, vamos focar no 70%. Exatamente. Né? E aí, a gente continua desenvolvendo essas habilidades. Então, hoje, ela reconhece as emoções. Eu falo que ela pode dar palestra sobre emoção. Então, ela fala dos sentimentos, ela fala das emoções. Porque eu tô com angústia. Eu olho para ela, 17 anos. Como é que é, Maria? Angústia? O que tá te angustiando, né? Porque eu senti ciúmes, porque ela sabe dar nome para as coisas, os né? sentimentos, né? Isso é tão bacana. E quando ela tá com raiva, que ela percebe que ela vai explodir, né? Então, ela fica assim, travada. Ela fala, me dá um tempo, eu preciso. Perfeito. Então, às vezes ela entra no quarto dela e dá um grito. E grita. Sim. E eu, tá tudo bem para mim. Eu vou falar o quê para ela? Não, você é proibida de gritar. Controle regulação, dela, né? Ela precisa se regular. Ela tinha objetos que eu fiz aquela garrafinha sensorial para ela. Eu fazia de tudo para ela, né? Luzinha, isso, cheirinho. Teve uma época que eu coloquei umas pulseirinhas nela. E eu falei, toda vez que eu estiver longe de você, você segura na pulseira. E você vai lembrar que eu te falei que você pode sentir raiva sim. Você só fala que precisa de um tempo. Se algum adulto falar para você que você não pode, manda me ligar.
Me liga na hora, né? Que eu vou falar, não, ela pode sentir isso sim, deixa ela sentir. Ela só precisa acalmar, ela precisa de alguém que acalme, mas deixa ela sentir, né? E vai, né? E a gente vai conseguindo. Eu falo que pai e mãe tem que ser E aí criativo. você vê, ela conseguiu uma identificação de sentimentos, de emoções, de controle, né? Que muitos adultos não têm. Exato. A maioria dos adultos não tem, não sabe nem definir o que sente. Exatamente. Você tem que escolher quem que você quer desagradar. Se é a plateia, né? Ou se é seu filho. E quando eu falo desagradar seu filho, não é dar o que ele quer. É falar pra ele ali, sentar no chão do shopping e falar assim, eu sei que você quer muito, não vai ter, mas eu tô aqui pra você. E deixa a plateia assistir. Não se preocupar, né? Porque, de novo, ninguém vive aquilo que você vive. Faz sentido você oferecer o que seu filho está querendo naquela hora? Vai mudar os valores da sua família? Dos valores da família? Não implica, vai modificar, vai transgredir? Não, então, por que não vai atender um desejo, se você pode? Né? Se numa passeio no shopping às 10 da manhã ele quer tomar um sorvete, porque ele não almoçou ainda, mas quantas vezes você tomou a sua cervejinha numa praia às 10 horas da manhã? Né? Qual é o problema disso? Então, e é todo dia que ele está aqui nesse espaço? Revisita isso antes de tomar uma decisão. Os pais não precisam de filhos imediatistas, precisam de pais assertivos. E ser assertivo é você analisar a situação. Agora, não faz sentido, eu não quero que isso aconteça, e ele vai desregular, é fato. Você fala, não, eu não gosto de ouvir, não, adulto não gosta, tem adulto birrento. A criança, então, e o neurodivergente, então, né, vai fazer muito mais a desregulação. Senta e fala, olha, ou a gente pode ir para um lugar para ele se acalmar, ou a gente pode tentar outro dia, olha, a gente vai para casa hoje, pega no colo, no abraço, e a criança vai gritar até o estacionamento do carro, e você fala, amanhã a gente tenta de novo, hoje foi difícil para você, mas a gente pode tentar de novo. Mas, de novo, né, escolhe quem você quer desagradar. Eu, graças a Deus, escolhi desagradar a opinião e o julgamento das pessoas, né? Porque escolheu a sua filha, né? Escolhi a minha filha. Você, pai, precisa também entender que nem tudo vai ser rigidez, né? Exatamente. Ai, o meu filho é rígido, mas e você? Qual é o seu padrão? Né? Agora, não é fazer, vai fazer tudo o que quer, não. É escolher como você vai fazer e como você vai se comunicar com essa criança. Ela tem dificuldades. Se você desconsidera isso, você fica preso naquele comportamento de obediência, padrão estrutural da sociedade. Não funciona. E aí você tem que lidar com o quê? Com o público, porque aí você tem dificuldade de lidar com o público. Né? Verdade. Próxima, Bru. É comum confundir transtorno positivo desafiador com transtorno do espectro autista, TEA, considerando que ambos podem apresentar desafios comportamentais e dificuldades na interação social? É bastante comum, né? E até hoje a gente tem... Tá sempre no diagnóstico diferencial, né? Exato. Que não é inconclusivo. Eu achei isso um absurdo. Não é? Inconclusivo. Inconclusivo porque a culpa é dela, né? Sem hipótese nenhuma. Você tem hipótese diagnóstica. Não, ali foi inconclusivo. Hoje em dia a gente fala muito em neurodiversidade, né? Porque muitas vezes não vem só um único diagnóstico. E não dá pra gente determinar uma pessoa por um único aspecto. Tem as comorbidades, né? Exatamente. E o que acontece? Existem, sim, comportamentos similares, existem coisas que são compatíveis para todos os diagnósticos, outras nem tanto. Então, é comum, né? Mas o importante o que eu penso é olhar para a neurodiversidade de forma ampliada, considerando aquele funcionamento cerebral. Até mesmo dentro dos autistas, não tem um igualzinho ao outro, né? Seres humanos, não tem nenhum que é igual ao outro, então por que isso vai acontecer assim? E aí o caminho é, na dúvida, volta no especialista. Eu tô com essa dificuldade, eu fiz essas... Tem o seu caderninho de anotação? Caderninho, exatamente. Eu fiz essas anotações aqui, eu tô com essa dúvida e pergunta, né? Mas é bem comum essa confusão acontecer. Sim, pode acontecer, ainda mais pela prematuridade também, né? Que é um critério que joga para os dois lados também.